Tem uma editorial que eu lancei para vocês ontem, onde eu falava de um dos maiores escândalos do judiciário, onde eu citei o caso dos irmãos Naves, lá de Araguari. E falei que hoje nós estamos vivendo escândalos semelhantes. Eis que mais um escândalo acaba de ser anunciado. Algo assim, impensável num país que se diz democrático. Pois é, para você ter noção, houve uma ordem de prisão totalmente ilegal. Absolutamente ilegal. O que mostra uma sanha predatória do judiciário contra aqueles que se manifestaram lá no 8 de janeiro. Enfim, a gente precisa discutir disso. A matéria do jornal Metrópolis, assim, é uma coisa assustadora, gravíssima. Sabe, sem precedentes. A gente começa a ter medo, né, do estado de exceção que a gente vive. Outro ponto que a gente vai discutir ainda nesse editorial é a questão da prisão do deputado Glauber Braga, e o PSOL já correu para se socorrer pela liberdade do deputado. Enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Tarcísio publicou um vídeo que, de certa forma, gerou uma acalorada confusão nas redes sociais. Cara, tudo aquilo que você viu até 2022 teve um furacão, mudou, a política mudou. Bolsonaro, hoje, vê o seu poder enfraquecido, né, em relação a muitos de seus apoiadores. Surgiu a figura do Marçal. O Lula está com uma reputação mais baixa do que nunca. Parte da mídia está atacando o STF e o Lula. Enfim, muita coisa mudou. E é por isso que você tem que estar sempre atualizado, sempre acompanhando a verdade dos fatos. E eu, bem humildemente, eu me coloco aqui para trazer esse tipo de informação, pesquisar e discutir realmente o futuro do nosso Brasil. Será que é isso que a gente espera? Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. E não esqueça de acompanhar, tá, o nosso livro Persuasão Política. Esse livro é muito importante, tá bom? Com esse livro, a gente vai abrir a mente de muitas pessoas sobre a arte de, sabe, discutir política e convencer as pessoas de que picanha não cai do céu, tá bom? Vamos lá, bora entender tudo o que está acontecendo? A primeira matéria que eu quero tratar com vocês é uma matéria do jornal Metrópolis. Olha só, não sei se você acompanhou a prisão, né, ou a detenção do deputado federal Glauber Braga. As imagens que eu vou trazer para você são chocantes, chocantes mesmo, sabe? Depredação, pneus queimados, pessoas, sabe, sendo detidas. É uma cena típica da atuação da esquerda. Matéria do Metrópolis. O PSOL aciona o STF após prisão do deputado Glauber Braga. O PSOL acionará o Supremo Tribunal Federal após o deputado Glauber Braga ser preso no Rio de Janeiro, ao participar de uma manifestação de estudantes na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, Universidade do Estado. O partido ressalta que os parlamentares possuem prerrogativa constitucional e só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Agora, né, o PSOL defende isso. Quando manda prender deputado estadual por causa de postagem no Facebook, não, esse direito não usa, já caiu em desuso. Agora, para defender um dos seus, não, só em crime inafiançável, postagem nas redes sociais deu prisão de deputados. O que aconteceu com o Daniel Silveira? Inventaram um flagrante perpétuo. Essa é a realidade. Então, hoje, a gente está diante, sabe, de insanidades sem precedentes. Olha, essas são algumas das imagens que a gente vê, né, do momento da prisão do Glauber Braga. Vocês estão vendo que eu estou colocando picado por questão do próprio YouTube. Mas, assim, polícia partindo para cima, sabe, polícia levando os estudantes manifestando, cenas grotescas, né? Cenas deploráveis desses sujeitos que se dizem estudantes. Não são estudantes, não são arruaceiros. Você vê ao fundo fumaça, pneu queimado, pondo fogo, tudo pichado as universidades. Cara, depredação ao patrimônio público é o que essas figuras fazem, tá? Não há informações sobre feridos nem nada, mas sim são verdadeiros arruaceiros. Arruaceiros, é essa
a grande realidade. E você vê que a polícia não passou o pano aqui não, foi para cima sem dó do deputado Glauber Braga. E aí, o grande ponto aqui é que no final das contas, a gente começa a perceber que na hora que o bicho que aperta, eles correm, né, para pedir socorro para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Diga-se de passagem que os ministros do Supremo estão sofrendo muita pressão, inclusive da própria mídia. Olha essa publicação que foi feita pelo Estadão, foi republicada pela Damares. O Brasil está vivendo um golpe em câmera lenta com as ações do STF, diz cientista político. O Estadão pegou a fala de um cientista político e falou que o STF está aplicando um golpe no Brasil. Essa é a fala do Estadão. Para Paulo Kramer, o país passa por um experimento pavloviano. Eu vou explicar para vocês o que é experimento pavloviano. Até o nome é difícil, né? Em que a tolerância da sociedade a expedientes menos democráticos está sendo testada para ver se há alguma reação, mas o ponto de virada está próximo. Vocês não entenderam o tamanho do absurdo que é isso aqui, gente. Presta atenção que o absurdo que eu estou narrando para vocês é gigantesco. Gigantesco mesmo. A Damares escreveu o seguinte, a publicação foi dela. Em nome da defesa da democracia, temos observado cada vez mais atos antidemocráticos sendo implementados no Brasil. Pouco a pouco, as instituições que deveriam ser guardiãs da lei têm avançado na criatividade jurídica. O resultado é este ambiente político em constante ebulição e um país cuja marca é a insegurança jurídica. Somente nós, representantes eleitos pelo povo, podemos frear isso e trazer de volta a harmonia entre os poderes. Um dos assuntos mais importantes é a normalidade da democracia. É o devido processo legal a voltar a ser respeitado. O Ivan Pavlov, que deu início aí a esse termo experimento pavloviano, ele é um russo, tá? O que ele fez? Olha o que o cara fez. Ele criou uma regra com cães. Ele tinha um momento certo de dar alimento para esses cães. E aí a pessoa chegava, tocava a campainha, entrava, depois dava alimento pelos cães. Ele queria associar uma situação ao alimento para os cães. Ele queria fazer uma testagem com esses cães. Então o que ele começou? Ele chegava, tocava a campainha, passava um tempo, ele dava comida para os cachorros. Ele via que toda vez que ele dava comida para os cachorros, a boca do cachorro enchia de água, ele salivava. Mas quando ele tocava a campainha, não. Dentro do espectro da democracia. O brasileiro, quando ele tem liberdade, ele vai salivar. Mas quando a liberdade, a democracia, ela é violada, o brasileiro não saliva. É isso. O que ele começou a fazer? A cada vez, ele começou a tocar a campainha mais próximo do momento de dar comida. Até que chegou um momento que ele tocava a campainha e dava comida. Tocava a campainha e dava comida. De forma que os cães associaram que a campainha era a hora da comida. O que ele fez? Começou a tocar a campainha sem a comida. E os cães continuaram salivando. O que esse experimento do Ivan Pavlov diz hoje? A cada dia, eles fingem que é a democracia, mas tiram um pouco da sua democracia. Para você ter a sensação de liberdade. Uma hora, você vai estar salivando, achando que é a democracia, sem que seja a democracia. É isso que essa matéria do Estadão quis dizer. E, cara, é profundo, é muito profundo. E por que eu estou expondo isso aqui para vocês? Teve uma matéria que foi publicada no Metrópolis e a gente precisa refletir sobre ela. É o seguinte, o jornal Metrópolis, já que a gente está falando sobre democracia, sobre devido processo legal, expôs um absurdo, um escândalo judiciário. Escândalo dos grandes, nível Irmãos Naves mesmo.
Coisa, sabe, que a gente viu durante o período de ditadura. 8 de janeiro. A defesa de denunciado aponta claro equívoco de Moraes em prisão. Entenda, em momento algum, a grande mídia fez qualquer menção de defesa dos presos do 8 de janeiro. Agora, a mídia resolveu, né, depois de tantas denúncias, começar a raciocinar e pensar, olha, não é que o pessoal do 8 de janeiro está argumentando, a defesa faz sentido? Esse caso do Kelson de Souza, que eu vou trazer para vocês, demonstra isso. Olha só. A defesa de Kelson de Souza Lima, homem denunciado pelo 8 de janeiro, afirmou ao STF que o ministro Alexandre de Moraes errou ao determinar uma nova prisão de Lima em junho desse ano. Olha o absurdo. Segundo o documento apresentado pela advogada na última terça-feira, Moraes oficiou o Estado errado ao cobrar informações do uso da tornozeleira eletrônica de Lima. Na quarta-feira, Moraes deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República opinar sobre o pedido de liberdade. O que aconteceu? O Kelson, ele é um morador de rua. Morador de rua. Ele estava indo para a porta dos quartéis para comer. Mas, como diz, né, a nova interpretação da democracia, a turba que agiu tem que ser toda presa. Mesmo quem estava se manifestando, mesmo quem era um autista que estava lá, mesmo um morador de rua. Beleza, mandou prender todo mundo. O Kelson foi liberado depois para usar a tornozeleira. Foi feita a informação de que ele não residia em São Paulo. Ele foi para o Pernambuco. Acontece que quando saiu aquela fuga de muitos presos do 8 de janeiro para a Argentina, Uruguai, foi notificado o estado de São Paulo para que informasse se o Kelson continuava usando a tornozeleira eletrônica. O estado de São Paulo não respondeu. Ele não está lá. O estado de São Paulo falou que não tinha essa informação. O ministro mandou prender, como se ele fosse mais um fugitivo. Só que a defesa justificou, olha, essa prisão é ilegal. Ele está em outro estado. Você mandou para o lugar errado. Ou seja, a ânsia de pegar os opositores é tão grande que, sabe, eles não estão procurando justiça, eles não estão preocupados com justiça. A realidade dos fatos é que hoje é quase que um instituto da vingança do Estado. É isso que a gente começa a perceber. E isso assusta, né? Assusta a defesa do Estado democrático de direito. Outro ponto que a gente precisa discutir também, né, é o caso Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Aquilo, sabe, chegou a um nível insano. Porque o que aconteceu? Hoje está todo mundo falando que a cadeirada do Datena no Marçal, inclusive o Bolsonaro está falando que é isso, que é culpa do Marçal. Não é culpa do Datena. Eu vivi para ver o Bolsonaro defender o Datena, um esquerdista, dar cadeirada em alguém de direita. O mundo está perdido. Aí, no caso do aeroporto de Roma, fizeram um escândalo porque supostamente uma família, a família Mantovani, teria agredido o filho do Alexandre de Moraes. Deu um zum. No final das contas, descobriu que não era nada daquilo que a mídia mentiu para vocês, dizendo que era um grupo de bolsonaristas, não tinha nada a ver. Foi uma discussão de aeroporto, uma bela de uma carteirada. Isso já ficou demonstrado. Até a mídia já falou isso. E no final das contas, quem levou o tapa foi a família que foi defenestrada por essa justiça de hoje em dia. O que essa família está sendo investigada pelo STF? O foro privilegiado é pelo autor, não pela vítima. Então, assim, é insano, né? Essa família está sendo julgada no STF com a participação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Só que a Procuradoria-Geral da República propôs um acordo para a ação acabar. E a coragem desses indivíduos é impressionante. A coragem do brasileiro. Acusados de hostilizar Moraes, rejeitaram um acordo para confessar crime. Você sabe o que está acontecendo? Estão forçando as pessoas a confessar crimes que não cometeram. O caso dos irmãos Naves foi assim. Ou seja, o caso
houve tortura física e psicológica para que ele confessasse um crime que ele não cometeu. E aqui eles falaram, não vamos até o final, não vamos assumir crime, a gente não cometeu nada. O acordo de não persecução penal foi proposto pela Procuradoria-Geral da República. Em contrapartida, o trio cumpriria medidas alternativas à prisão. E o que aconteceu? Hoje, o Barroso fez um vídeo falando que é um absurdo as pessoas não aceitarem acordos de persecução penal do Estado, porque o Estado será muito mais duro contra quem não aceitar esses acordos. O Marcel Van Hatten se manifestou nesse caso. Ele disse o seguinte: eles têm honra. Parabéns aos Mantovani. Igualzinho ao que fez Maduro com González na Venezuela. Os ditadores tentaram chantagear a família Mantovani para assumirem a culpa, que não tem. Peritos atestaram. Foi o filho de Moraes quem iniciou a agressão física durante o barraco do aeroporto de Roma. O barraco, aqui ele cita certo. Estão tentando fazer o mesmo com centenas de brasileiros perseguidos políticos. Acusam de crimes inexistentes, ameaçam condenar apenas absurdas e oferecem aos coagidos o fim da perseguição penal se assumirem culpa em cumprirem penas de multa, proibição de acesso a redes sociais e a participação em cursos de democracia ministrados por quem é certificado pelos abusadores. O objetivo, como descreveu George Orwell, que passem a amar o grande irmão, a democracia dos togados. Tirando, o Marcel Van Hatten foi duro nas falas dele. Parabéns aos Mantovani, tenho orgulho de vocês. Esse caso que está sendo exposto, né, cada vez mais gera revolta por parte dos cidadãos, vendo que qualquer um, né, que simplesmente passar pela frente e que tiver acusação, não vão ter direito ao devido processo legal. O Estadão tá, acordando. Pessoal, hoje, mais cedo, eu pus um vídeo para vocês que gerou discussões acaloradas sobre a manifestação do Bolsonaro, né, no que tange ao Pablo Marçal. Algumas pessoas concordando sobre a fala do Bolsonaro, né, e outras pessoas discordando do que ele falou. Hoje o Tarcísio de Freitas publicou, né, o mesmo vídeo com a palavra presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi o que escreveu o Tarcísio de Freitas. E as discussões foram acaloradas. Segredos da audiência. Vocês viraram parte do sistema? Esquisito quem vocês estão apoiando. Não me chocaria mais se o Tarcísio virasse vice do Lula. Uma hora, viu? Ou seja, as pessoas estão começando a questionar. Renato Aquino, com a palavra do presidente Bolsonaro, que perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto. Você é meu presidente, mas aqui em São Paulo sou o Marçal. Faz o M, meu presidente. Cara, o desespero tá grande. Tá fazendo caca, né, Bolsonaro? Lamentável, quem decide é o povo. Se vendeu, chefe. Lamentável. Ele não se comparou, não. Ele quis mostrar que só ataca uma direita. M28. Tá, capitão, mas vou de M, né, de 28. Cristiano Silva Figueiredo, isso pra mim não quer dizer nada, eu vou de Pablo Marçal, sem medo de ser feliz, meu governador. Cara, isso aqui é o perfil do Tarcísio. E sabe de uma coisa, todos vocês, nunca fui Bolsonaro, votei porque não tinha outro quando tiraram Pablo Marçal por São Paulo da disputa em 2022. Eu tenho provas, sou contra os extremos e sou a favor de um candidato que carrega primeiro o reino e depois a capacidade de mudar, né? Então aqui um apoiador do Marçal faz o M. Gente, o povo está decepcionado com a atuação do Bolsonaro. Então assim, eu queria que você deixasse seu comentário. Você concorda com os ataques que começaram a ser feitos? E me parece que há uma preocupação grande sobre a atuação do Pablo Marçal, né? Porque a última atuação agora, os ataques foram mais frenéticos. Porque o Pablo Marçal, cara, ele encantou no debate. Ele encantou a atuação no debate. Então, alguma coisa aí chama muito atenção. Por fim, mas não menos importante, já que a gente citou o Pablo Marçal, eu queria tratar com vocês agora da matéria do Metrópolis, onde ele falou sobre a nova postura do Pablo Marçal. Eu queria que vocês comentassem isso comigo. Dá uma olhada no que ele falou. Candidato, a gente viu hoje uma versão Paz e Amor do senhor? Não, a versão de governante. Quem nunca estudou arquétipo aí
Eu passei no arquétipo rebelde, depois, né, para atender os palhaços que estavam ali, eu passei no arquétipo de palhaço, agora de governante, que nós vamos ganhar no primeiro turno. Mostrei minha pior versão até o penúltimo debate, agora a tendência é mostrar quem eu sou, o gestor, o cara de social, o cara de família, o cara que ama a gente. Eu não precisei não, é porque se você está num debate onde todo mundo usa 100 milhões de reais, presta atenção nesse número, 100 milhões de reais de dinheiro público para te atacar na TV, pagando influenciador, usando rádio, usando tráfego pago para me vincular, vocês estão vendo ali que vincular com crime, com um monte de coisa. Agora, amigo, a reta final, a campanha começou aqui no SBT, oficialmente, e eu quero pedir para todo mundo de São Paulo, não vote em quem come dinheiro público para fazer propaganda enganosa em período eleitoral. 6 milhões de reais. Esse é o primeiro debate de proposta, de fato? Como? Primeiro debate de proposta. Não, todo... Então, eu queria saber seu posicionamento. Ele falou, ó, não vote em quem come dinheiro público, né? O Ricardo Nunes gastou 1 milhão só no Instagram dele em uma semana e muitos dos vídeos para atacar o Pablo Marçal. O Guilherme Boulos, só do PT ele ganhou 30 milhões. Só do PT, fora o fundo eleitoral que ele tem. Então, a minha pergunta é, você concorda com o Marçal que você não deve votar em quem usa o dinheiro público? Ou você acha que o fundão eleitoral é justo, é lícito? Coloca no comentário. Um dos motivos eu gostar do discurso do Marçal é que realmente ele não tem o uso do dinheiro público, né? Ele é o único. Até a Marina, do Novo, recebeu quase 3 milhões de reais para gastar na campanha. O único que não tem um centavo é o Marçal dessa disputa. Isso me agrada. E você? Concorda ou não? Coloca no comentário. Por fim, pessoal, ó, adquira aí o nosso livro, Persuasão Política. O que a gente fez com esse livro aqui? Eu peguei o discurso do Winston Churchill, e isso aqui é uma verdadeira consultoria para colocar líderes de direita na próxima eleição. Então, você paga o que você achar que é justo nesse livro. Se você achar que o livro vale R$1, é R$1, 10 é 10, eu confio na honestidade do brasileiro. E domingo agora, a gente vai dar um aulão online para debater justamente isso. Então, confio em vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.